provedores regionais. Em relação à redução de custos regulatórios, vale destacar, já não é uma coisa tão nova assim, mas vale destacar o regulamento do serviço de comunicação multimídia, que foi aprovado há cerca de um ano e meio atrás, que trouxe algumas mudanças interessantes para provedores de menor porte. Em primeiro lugar, reduziu o preço da licença de SM. Da autorização, que era R$ 9.000, caiu para R$ 400. E hoje, por R$ 9.000, você consegue comprar o que a agência chama de autorização combo, né? Autorização do serviço de comunicação multimídia, telefonia fixa, ou seja, você tem recursos de numeração, né? E TV por assinatura. Você pode oferecer TV por assinatura também. Além disso, foram criadas obrigações assimétricas para prestadores de pequeno porte. O que é isso? A Anatel, desde o início, sempre regulou muito para as grandes empresas, né? E, mais recentemente, começou a enxergar que os pequenos e médios provedores têm um papel importante no mercado e que tem que ser incentivados por meio de uma regulação especial, voltada para eles. Então, ela definiu obrigações diferenciadas para provedores de menos de 5.000 usuários, menos de 50.000 usuários e mais de 50.000 usuários. Então, são, por exemplo, obrigações de ter uma central de atendimento, que variam, metas de qualidade, você tem que cumprir ou não tem que cumprir, também varia, dependendo do tamanho do provedor. A guarda de registro dos contatos usuários para o call center ou para algum pedido, né, de reparo, esse tipo de coisa, varia conforme o tamanho também, e a questão de acessibilidade do site para quem tem algum tipo de deficiência, né? Então, a Anatel vem demonstrando há alguns anos que reconhece, enxerga os provedores e vem tentando criar espaços justos e assimétricos para que eles possam atuar. Existe um projeto de lei que pouca gente dá atenção, porque acha que isso é voltado para as grandes operadoras, que é o projeto de lei das antenas. Esse projeto de lei foi motivado em função da grande legislação, da grande diversidade de leis que existem nos municípios brasileiros para implantar infraestrutura. Então, Porto Alegre tem uma lei, Quaraí tem uma lei, Novo Hamburgo deve ter outra lei, São Paulo tem outra, Itu tem outra, Brasília, Distrito Federal tem outra, e cada lugar tem obrigações diferentes. Então, aqui você não pode instalar infraestrutura, torre em praça. No outro lugar, você não pode instalar torre na margem das ruas. Enfim, tudo isso dificulta a implantação de infraestrutura. Então, esse projeto de lei, ele vem trazendo dois principais benefícios. O primeiro é harmonizar minimamente essas regras no Brasil para a implantação de infraestrutura de telecomunicações e determinar que a prefeitura ou o órgão competente responda a você em um prazo de 60 dias. O que acontece hoje? Quero passar fibra entre 2 municípios aqui no Rio Grande do Sul, é uma rodovia federal, tem uma concessionária, ou é o DENIT que opera a rodovia, né, que cuida da rodovia, você tem que entrar com um projeto para concessionária ou por DENIT. Fala, DENIT, você entra com um pedido, olha, eu quero passar uma fibra aqui entre 2 municípios, pela faixa de domínio da rodovia. E aí a concessionária ou DENIT vai ficar com o seu processo 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e é aquela velha história, né? Não vai responder, quando vai responder, vai querer cobrar os tubos por uma coisa chamada de direito de passagem, né? A questão do direito de passagem é um problema à parte que a lei também está resolvendo, mas a lei, antes disso, dá um prazo para o órgão responder, e se não responder naquele prazo, está autorizado tacitamente. Entendeu? Ninguém vai ficar dependendo de uma ineficiência da burocracia local para poder fazer negócio, para poder expandir o serviço, né? Então, essa é uma medida importante desse projeto de lei de antenas. Em relação ao direito de passagem, o Supremo Tribunal Federal já tem dito,
há alguns anos que a cobrança do direito de passagem é incondicional. Então, você quer passar uma fibra enterrada na cidade, né? Ou não estamos falando de aluguel de poste aqui, estamos falando de passar fibra assim, na margem da rodovia, na margem da ferrovia, dentro da cidade, isso por baixo, atravessando a rodovia, né? Esse tipo de cobrança, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é inconstitucional, não pode acontecer essa cobrança. Só qual o problema? Ele decidiu isso em 2, 3 casos concretos, né? E todo mundo continua cobrando. Então, essa lei vem estabelecer a vedação, a proibição da cobrança. E esse é um quadro que mostra o efeito do direito de passagem para o serviço de telecomunicações. Vamos pegar uma estrada típica e nessa estrada vamos colocar uma rede de 100 km de telecom, tá? Vamos colocar uma rede de 100 km de energia, vamos construir um motel. Construir um motel na estrada. Um motel, essas coisas que tem, né, na saída dos municípios, sempre tem um motel, um ou mais. E aí, vamos dizer que esse empreendimento vai faturar R$100 mil por mês. Os encargos tributários e não tributários variam muito. Quem menos paga tributo é o motel, 13.500. Não paga nada para o DENIT. O DENIT autoriza o motel sem cobrar nada. O segundo é a energia, né, que paga ICMS, várias contribuições dos setoriais, enfim, e não paga nada para o DENIT, nem para os concessionários, porque tem um decreto que diz que energia elétrica não paga. E telecom, olha só quanto vai pagar, 140 mil. Isso eu estou considerando a cobrança de direito de passagem de aproximadamente R$10 mil, 10, 11 mil reais o quilômetro ano, que muitos cobram. Só que eu já tenho notícia de concessionárias, sobretudo do interior, dessas novas concessões que foram feitas, federais, que estão querendo cobrar 23 mil reais o quilômetro ano de fibra, passando na margem da estrada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você vai faturar 100 mil reais e ter que pagar 140 mil reais, não há quem faça chegar fibra ótica para o interior, porque você invariavelmente vai ter que usar a margem de uma estrada, vão te cobrar os tubos, né? E o que aquilo vai gerar de faturamento não paga nem o direito de passagem, que seria, nesse caso, 110 mil reais por mês. Já existe jurisprudência consolidada que diz que essa cobrança não pode acontecer, né? Inclusive, a Claro, eu acho que a GVT e até o COMP, que é uma associação, já conseguiram vários ganhos de causa no Supremo para proibir esse tipo de cobrança. Mesmo dentro da faixa de domínio. A cobrança na faixa de domínio da rodovia, que são aqueles 20 metros, né, na margem, não pode cobrar. Né? Isso tem várias decisões do Supremo. Se tudo der certo, esse projeto de lei ele já passou pelo mais difícil, tá? E aí é outro caso que talvez valha a pena vocês se mobilizarem perante o Senado Federal. Tá? Esse projeto de lei começou no Senado em 2012, né? Foi aprovado no Senado, passou para a Câmara, demorou, foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado, foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e agora está onde? Está no Senado para ir a plenário. Isso está na mesa do presidente do Senado para botar em votação. Em sendo aprovado, e tudo leva a crer que vai ser aprovado em função das articulações que já foram feitas, em sendo aprovado, vai para a presidenta Dilma, ela assina e acabou. Resolveu. Então, só falta a última etapa. Só falta botar em votação no plenário e ser aprovado. Né? Agora, a priorização da pauta do Senado obedece vários critérios. Então, o governo federal liga para o Senado e fala, olha, vota essa matéria para a gente que é importante. Aí o Senado vai lá e põe. Né? Tem uma pressão popular para fazer determinada coisa, o Senado vai lá e põe outro projeto. Se a gente ficar parado, quanto mais parado a gente fica, menos prioritário fica o nosso projeto. Então, se a Internet Sul e outras associações entrarem em contato
com o presidente do Senado, com a mesa do Senado, né, manifestando seu apoio ao projeto, né, e o interesse de que ele seja aprovado rapidamente, isso, sem dúvida, vai ajudar a resolver esse problema do direito de passagem. E o problema dos prazos, enfim, tudo que o projeto traz. A gente estava até conversando mais cedo e ontem, em relação à necessidade de licenciamento das estações, quando você cria uma rede de acesso, né, uma rede de transporte, enfim, sobretudo uma rede de acesso. Como é que a Anatel trata hoje a cobrança das taxas para licenciamento das estações? A Anatel, quando você vai fazer uma rede de rádio não licenciado, 5.8, 2.4, com várias estações que operam nessas radiofrequências, a Anatel não cobra, não exige licenciamento sobre essas estações. Ela vai exigir unicamente o licenciamento sobre a estação principal, que é aquela que se conecta à internet por meio de uma fibra ou de outra tecnologia, né? E aí vários provedores dizendo assim, olha, então isso na verdade é ruim, porque, quer dizer, é ruim porque se eu quero expandir minha rede, quero levar uma fibra para cá, mais capacidade, eu vou ter que pagar licenciamento para essas estações, né? De fato, tem esse problema. Só que é importante contextualizar que lá na origem, lá atrás, era cobrado licenciamento sobre essas estações de radiação de rádio não licenciado. A não cobrança foi uma medida interpretativa da Anatel justamente para estimular provedores de pequeno porte. Agora, assim, então agora vocês querem estender a cobrança para aquelas estações que têm fibra, inclusive. A não cobrança para estações que também têm fibra. Tudo bem, vamos fazer essa discussão. De que forma a gente consegue fazer, né? Talvez, será que precisa alterar a lei? Será que por dentro da Anatel a gente consegue fazer? Mas essa é uma boa discussão, né? A taxa de licenciamento para as estações é mais de R$1.000, né? Por ano, né? Então, é pesado, né? Não é simples. Vamos fazer essa discussão. Tá. E essa é a última parte da minha apresentação, financiamento, né? Então, assim, a gente já falou dos postes, a gente falou de direito de passagem, a gente falou de radiofrequência. Você vê que está tudo acontecendo, né? Assim, tirando algumas coisas, por exemplo, o regulamento do serviço de comunicação multimídia, as empresas de telecomunicações podem se enquadrar